Agora, falando no presidente, eu quero chamar aqui a Dora Kramer, porque Dora e também o Koba, né? O presidente é muito reconhecido pela boa articulação, de ser capaz de lidar bem com esses partidos, inclusive aqueles que podem significar uma pedra no sapato de Lula e de seu governo. Mas nessas viagens, principalmente que Lula tem feito, ele tem acumulado uma série de gafes, ou ao receber também autoridades aqui no país. E aí, Dora, eu tô sabendo que Lula vai ganhar um reforço na equipe de comunicação de uma assessora da primeira-dama, a Janja. Essa assessora é quem deve ajudar o presidente. Conta isso aqui para nós, por favor. Pois é, meio uma maluquice, né? Porque é um jeito de criar uma desculpa, como se o autor das gafes não fosse o presidente. Quando ele lê o discurso, ele vai bem. É quando ele sai do discurso é que ele vai mal. Agora, isso não é uma novidade. Sabe o que eu estava lembrando hoje, Evandro e Koba? É que lá no primeiro mandato ele já fazia isso, só que estava todo mundo meio embasbacado, tudo tinha graça. Com relação à África, eu lembrei de uma, que ele foi na África do Sul, aí tinha lá uma cidade, cujo nome eu não lembro, porque é um nome complicado, e uma cidade toda arrumadinha. Aí ele vem e diz assim, nossa, essa cidade é uma beleza, tão bacana, nem parece que a gente está na África. Ou seja, o que ele disse? A África é pobre, mas é limpinha. Bom, sabe aquilo? Sabe o que é também, Dora? Não tinha rede social naquela época. Não tinha rede social naquela época trazendo tamanha repercussão de tudo que ele diz, né? Então, essa questão das gafes, quando se fala desses reforços, é como se os culpados fossem os redatores dos discursos e não o autor da gafe. Então, realmente, não adianta nada. É só uma bobagem, não quer dizer nada. É isso. Ou seja, né, Koba, redator não deve estar faltando na equipe de comunicação de Lula. Agora, seguir o script já é outra história. A pergunta é, o que adianta ir a melhor redatora, fazer o melhor discurso escrito se o presidente não vai ler? Se ele vai falar da cabeça dele, de improviso, as gafes que ele tem cometido, enfim. Quem é que vai convencer o presidente que ele tem que ler algo, né? Isso é uma coisa do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro, era assim também. Quando fala de improviso, tem risco no meio. Koba, nós temos no meio dessa conversa aqui alguém que já acompanhou toda essa política de Lula e de outros governos, por muito tempo. Dora, uma pergunta rápida. Alguém consegue convencer Lula de falar algo que queira? Olha aqui, nesses 3 dias é a segunda vez que você me chama de velha, tá? Então você, por favor, se contenha. Qual foi a pergunta mesmo? Experiente. Bem, não, toda hora. Faz anos que ela... Gente, calma. Qual foi? Não. Vamos lá, vamos voltar pro jornal. Qual foi a pergunta? Que eu já me esqueci. Se alguém pode conter o Lula, é isso? Você que há tanto tempo acompanha, com a sua experiência jornalística, acha que alguém consegue escrever algo e conter Lula de alguma forma desses improvisos? Acho que não, né? Claro que não, porque esse é o estilo, ele mesmo diz que as pessoas gostam e gostam mesmo de ver no improviso. O problema é que ele não vai bem no improviso. Não tem o risco Brasil? Esse é o risco Lula, pronto. Como bem lembrou o Koba, era o risco Bolsonaro. Os caras são assim, vai fazer o quê? A gente, às vezes são mais graves, às vezes são gafes, outras vezes são expressões espontâneas do que essas pessoas realmente pensam que não são propriamente adequadas, né? Exatamente, que precisam de calibragem. Obrigado, Dora. Obrigado, Koba, por enquanto. Já conversamos mais.